levantei de manhã cedo e dei vontade de fazer uma oração para Santa Luzia. Fui até o fundo do meu quintal, orei aqui, fui até o cordão das minhas orações, uma oração, e com pressentimento estranho. Aí eu cheguei no fundo do meu quintal, fiz oração, pedi Deus para me proteger, pedi Jesus também. Cheguei até no quintal, mostrei minhas plantas e mostrei meu cordão de oração também. Cheguei até aqui e mostrei meu cordão de oração também. E pedi Deus para me proteger também. Então, quando eu cheguei aqui, que eu me protegi, eu pedi Deus e Jesus também para proteger eu com felicidade, que Deus me desse uma força e uma saudade. Cheguei até no fundo do meu quintal, fiz oração a Deus, pedi Nossa Senhora para morar dentro da minha casa e Deus. Então, no momento, eu fui para dentro da minha casa. Quando eu cheguei lá, eu fiz oração também. Aí, mais tarde, eu limpei minha casa, cheguei aqui, botei as plantas aqui. Aí, quando eu botei a água bem aqui, nesse momentinho aqui, nesse lugar aqui, nessa parte aqui, eu tava lavando trem, quando eu vi foi uma bomba de um foguete, passou por riba de mim. Só vi ela zoar no meu ouvido e passou por riba. Meu ouvido chega, ainda sinto surda. Aí ela estourou lá do outro lado. Mas aí, no momento, é que ele estava soltando, não era, acho que não era para vir bem por aqui. Mas aí eu fiquei assustada, fiquei chocada e fiquei muito triste também. Mas eu tinha feito oração a Deus e disse assim, que eu falei com Santa Luzia hoje, naquele momento, que Deus me desse uma força e me desse uma realidade, que eu tinha um momento de eu fazer oração para Deus. Meu Deus, se uma bomba daquela agarrasse de mim, como ela passou por riba, eu hoje eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas como Deus é tão bom, Deus é um só, e Santa Luzia também. Porque era o sonho da Ariedade. Eu estava fazendo a oração deles, na casa deles, mas a bomba do foguete veio na minha casa. E ele deu um susto em mim muito grande, eu fiquei muito abalada, com aquela tristeza, e também fiquei triste. Mas o que acontece? A gente, não foi porque eles quiseram, mas eu fiquei triste com aquela tristeza e fiquei pensando assim, meu Deus, por um sonho da Ariedade que eu tinha muito triste, e meu sonho que minha neta também sonhou, disse que vendo assim o tipo com que ela estava vendo algo errado na minha casa, que ia acontecer. Mas aí quando ela me contou, já tomei parte e fiz oração no fundo do meu quintal, pedi Deus para me proteger, e logo assim eu saí, a pessoa me falou, ué, mas a fumaça passou, a bomba passou dentro da minha casa, passou de um lado e saiu no outro. Mas eu sei que Deus me protegeu. Eu rezei a oração de São Jorge Guerreiro também, no fundo do meu quintal. Meu quintal está protegido com Deus e com Jesus. Não vou, isso aí, eu fiquei muito bem agradecida da oração que eu fiz com Santa Luzia, meu Deus. Que foi que faltou para essa bomba pegar em mim, mas Deus me deu proteção. Santa Luzia também clareou as vistas. Porque a verdade, você fica um pouco assustado de ver uma coisa dessa. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui legal, passei, conversei, e disse a eles também, não foi porque eles quiseram, mas eu fiquei muito triste. Fiquei pensando assim naquela tristeza, assim, muito chocada, até hoje nunca almocei. Por um grande choque eu levei, e também confiei em Deus naquele momento. Botei a confiança. É bom você ser confiante em Deus e em Jesus. Porque primeiramente Deus e Jesus, e depois os santos. Porque o santo ficou para competir o altar de Jesus além. Nós temos oração, fiquei muito assim com aquele trem no meu ouvido, assim, com quem eu fiquei surda, que até hoje eu ainda estou sentindo aquilo. Ela passou assim como fosse um relâmpago ao redor de mim. Guilherme,